de construir aqui juntos. Então vamos falar um pouco sobre ideologia, o que que ela significa? Ela está ou não presente no nosso dia a dia? Ela faz ou não presença no que nós construímos no nosso dia a dia sobre a temática ideologia. Então, um conceito geral de ideologia, a gente pode pensar lá naquela música do Cazuza, ó, fica a dica, e depois para você construir o seu zine, você pode ir lá olhar essa música também. Então, ela é um conjunto de ideias, crenças ou opiniões sobre algum ponto sujeito à discussão. Ou seja, a construção de uma ideologia, ela apresenta ideias, ela traz concepções que podem gerar um conflito, um debate. Então, ideologia também para designar uma teoria pedagógica, ou seja, a ideologia de algum determinado autor que traz na educação a sua forma de ensinar, que orienta uma prática de uma escola, ou uma ideologia de uma religião que determina as regras e as condutas de um fiel. Então, a gente tem a ideologia católica, a ideologia evangélica, a ideologia judaica. Então, são ideias, são conjuntos de ideias, de conceitos que vão determinar a nossa prática. Mas como que fica esse conceito hoje? Como ele apareceu e como ele é posto hoje no nosso dia a dia? A gente pode pensar que a ideologia é uma ciência das ideias. Mas como que essa ciência das ideias apareceu? Para Karl Marx, que é um grande crítico dessa palavra, é um conhecimento ilusório que mascara os conflitos sociais. Ou seja, Marx atribui à questão da palavra ideologia um sentido negativo, porque ele é um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. E é dentro dessa concepção marxista que a gente vai desenvolver a nossa aula de hoje pensando na ideologia. Então, aqui a gente tem uma charge, né, que pergunta, claro, tem ideologia no Brasil? Claro, na compra da minha você ganha uma camiseta. Então, como que a ideologia hoje capital assume todas as outras e a transforma em um produto, em um objeto de venda? Então, desenvolvendo um pouco mais o conceito, quais são características da ideologia? Ela naturaliza. Então, você pode pegar a sua atividade aqui, ó, do Zine, na sua tempestade de ideias, você pode trazer a palavra naturalização. O que que isso significa? O que que naturalização está apontando para a gente? Então, a naturalização enquanto aceitar como natural, ou seja, eu não vou questionar, eu aceito essa situação entre ricos e pobres, eu a coloco como sempre existente, que nunca deixou de existir. Eu universalizo os valores da classe dominante, ou seja, eu transformo essa classe como um espelho, como uma boazinha, como aquilo que eu devo seguir, como aquilo que eu devo almejar. Então, são bens de produção, são bens de consumo que eu busco porque é de uma outra classe e se eu tenho esse bem, eu passo a pertencer a ela, mesmo financeiramente não estando pertencente a ela. Então, tem uma abstração e um aparecer social, ou seja, isso me leva a aparecer para a sociedade ela é harmônica, eu digo que ela é harmônica, que tem uma, uma abstração, ou seja, uma divisão de classes que não aparece, ou seja, eu deixo transparecer que todos somos iguais e todos temos a mesma possibilidade. Eu trouxe aqui até uma charge para vocês, uma ilustração do como é a classe social, como que a gente marcaria o pertencimento dos professores, onde que ele estaria dentro dessa hierarquia social, em que base nós, trabalhadores, estamos. Então, pensando nas histórias em quadrinhos, por exemplo, será que tem ideologia quando a gente tem a disputa constante entre bem e mal? A gente tem os bons que estão sempre na legalidade, os maus que devem morrer. A gente cria esse maniqueísmo simplista de atribuição de papéis aos indivíduos. E aí eu digo que quem é bonzinho internamente, quem é mau é o vilão e não pode existir. E a gente tem também os quadrinhos, como a Mafalda, que traz uma visão crítica da sociedade, né?
Então, ela está aí nessa charge, ó, essa é a borracha de apagar ideologias. Por que que a polícia constantemente usa desse instrumento da violência para impedir manifestações, para não deixar com que a sociedade traga suas reivindicações para o dia a dia? Então, e a publicidade, a mídia? Ela também tenta vender uma certa ideologia. A publicidade não vende só produtos, mas também ideias. Então, essas ideias que a publicidade passa é uma forma de ideologia do nosso dia a dia. Então, compramos o desejo de subir na vida como se ele fosse um produto. Então, a gente tem o exemplo da ditadura, em que aqui no Brasil houve a manipulação das notícias, em que não poderia ser divulgado determinado assunto, a mídia passava por uma censura, as músicas eram censuradas, então a publicidade, a mídia estava a favor de uma determinada classe, a qual estava no poder. Então a gente tem um discurso, e qual é o discurso então que a gente poderia marcar como não ideológico? O discurso não ideológico identifica as distorções e procura demonstrar como elas foram produzidas historicamente. Então, um discurso não ideológico, ele é um discurso construído através de uma crítica social, através de uma apresentação do que marca a ideologia, do que nos leva a entender como essas ideias estão presentes no nosso dia a dia. Ele também restabelece a relação entre ação e reflexão, ou seja, aquilo que a gente pensa com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, a nossa teoria e a nossa ação, como por exemplo esse grafite, ó, tem aí um símbolo da Rede Globo, e logo depois tem não penso, não existo, só assisto, fazendo um paralelo com aquela frase do Descartes que fala penso, logo existo. Né? Então, um discurso não ideológico é esse discurso que nos leva a pensar o que somos na sociedade. Então, você pode pegar a sua atividade online, já a sua atividade do Zine, e começar a produzir aí e já ter alguma quantidade de palavras que você pode começar marcando aí, colocando sobre o que a gente está tratando sobre ideologia. Agora eu vou trazer um outro autor da filosofia para vocês que se chama Habermas, que ele traz essa questão da ciência e da ideologia. Então, é um agir instrumental, o mundo do trabalho com objetivos específicos, a economia, o valor é o dinheiro, a política, o que a gente constrói é o poder, e o agir comunicativo, o mundo da vida em regras da sociabilidade. Então, a gente marca que a comunicação vem pelo social, a gente marca a economia como valor e o nosso agir instrumental está no mundo do trabalho. Então, essa visão do bem-estar de cada um, ou seja, individualizo cada um frente a uma ideologia do indivíduo, perante uma ideologia maior do capital. Então, Habermas trouxe também essa visão e como que a gente pode questionar e conscientizar o nosso espaço frente a essas ideologias. Os espaços em que a ideologia se manifesta são os mesmos que possibilitam aprender, refletir e mudar. Ou seja, a gente está dentro desse mesmo espaço em que a gente pode também propor uma transformação. Ela pode vir como? Eu trouxe uma charge da Mafalda para tentar ilustrar um pouco mais sobre o que estamos falando. Você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. A Mafalda pergunta, um veículo de cultura? Aham. Toma, bang, bang! Então sai barulhos diferentes, né, de dentro da TV. Aí a Mafalda logo diz, né, se eu fosse a cultura, eu saltava do veículo e ia a pé. Ou seja, como a televisão, enquanto um instrumento da ideologia, como que ela pode servir ou não à cultura e como que nós, dentro desse mesmo espaço, podemos trazer frente a essas ideologias uma crítica. Então, essas são as nossas referências sobre o que a gente pensou da aula de hoje. Não deixe de colocar aqui o que você entendeu da aula na sua folha sobre ideologia, que está aqui, e depois
Atrás, você pode trazer aquela música do Cazuza. Eu, por exemplo, usei a música do Cazuza sobre ideologia. O vídeo está disponível no YouTube, você pode assistir, é bem bacana. E cuidado aqui na hora que você for produzir, atrás da sua folha, para que você não deixe ela de cabeça para baixo. Então, veja aí como que você está desenhando e fazendo essa atividade. Então, um abraço, até o próximo vídeo. Fique bem. Tchau.